se os nossos desejos não foram ainda dominados. Por isso é que o apóstolo Paulo fala corpo, alma e espírito. Com quem é que Deus tratou primeiro? Com o nosso espírito, porque o nosso espírito é que é eterno. Então o nosso espírito é que precisava ser tratado. Depois temos a fase da alma e do corpo. Eu creio que Deus pode curar todas as nossas enfermidades da alma e do espírito. Do corpo, da alma e do espírito. O apóstolo Paulo diz isso. Se ele quer que sejamos apresentados irrepreensíveis, é porque Deus tem capacidade de nos tornar assim. Aliás, Jesus diz claramente, eu venho buscar a noiva, que é uma noiva santa, sem mácula, sem... E a igreja, ele está a falar de cada um de nós. Ora, a nossa alma tem problemas ainda. Romanos 2, 1 e 3, Romanos 12, 1 e 2, quando o apóstolo Paulo diz lá, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então há uma mudança de mente, há uma mudança de atitude. Eu falo da transformação do nosso entendimento, da nossa alma. Há uma mudança que tem que ocorrer na nossa alma, para nós agora não olharmos as coisas pela velha natureza, mas pelos olhos da nova natureza. Não pela natureza adâmica, mas pela natureza de Cristo que habita em nós. Ou seja, não alimentem a velha natureza. Porque se alimentam a velha natureza, vocês vão ter problemas. Daí, a mente tem que ser mudada. Os sentimentos, as emoções, que são coisas da alma, as paixões da carne, os desejos, os próprios sentidos, tudo tem que ser conformado com a palavra de Deus. Porque, irmãos, esta é uma luta que nós temos. Mas só vamos encontrar solução quando nós entendemos, por exemplo, que em relação ao pecado, quando nós vemos o pecado como Deus o vê, quando nós vemos os vícios que nós temos como Deus o vê, quando Deus diz que as coisas são abomináveis, Ele diz lá, faz uma lista tremenda, os adultos, os afeminados, os roubadores, os murmuradores, os maldizentes, os fornicários, os tais não entrarão no reino dos céus. E quando nós começamos a ver essas coisas, mentira e outras coisas mais, quando nós começamos a ver essas coisas pelos olhos que Deus vê, ou seja, pela natureza de Cristo, aí as coisas vão ter mudança. Porque quando nós continuamos a ver pela velha natureza, a velha natureza gosta disso, gosta de chafurdar com um pouquinho. Um pouquinho gosta de chafurdar no... Porque é que Deus nos chama ovelhas e não pouquinhos? Quem viveu no campo sabe muito bem a diferença entre um pouquinho e uma ovelha. Eu sei, o pouquinho é pouquinho mesmo. Ele só está bem a chafurdar lá no tipo, enquanto é lixo. A ovelha não, ela se molha, faz aquela panchuva. Ela corre disparada, sacudir, ela não quer nada assim. É por isso é que nós devemos ser uma ovelha de pecado, há uma coisa má que cai em cima de nós, sacudir significa o quê? Arrepender, confessar diante de Deus e abandonar e ir em frente, porque também a ovelha não deve ficar ali esmagada no chão. Porque a palavra é clara, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a iniquidade, então há um caminho a fazer. Agora, esta é a verdade. Em nós, qual das duas naturezas é que ganha? Qual é que está a ganhar neste momento? Vocês conhecem aqui em Portugal é proibido, mas há lutas de cães. E falava-se do célebre esquimó que tinha 2 cães, luta. Tipo lobos da Alsácia, vocês conhecem? Aqueles cães grandes que lutam. E aquelas lutas são muito violentas. Então o esquimó tinha 2 cães, um branco e um preto. E ele concorria nas lutas. E ele ganhava sempre. Porque faziam apostas no branco e quem ganhava era o preto. Apostavam no preto, quem ganhava era o branco. E o pessoal começou a ver este esquimó é muito matreiro. Ele deve ter para aqui algum truque, porque o cão onde ele aposta é o que ganha sempre. Finalmente o esquimó resolveu contar o seu segredo. Sabem, eu vou apostar no cão e aquele que eu aposto passa o mês. Carne, água, descanso, carne. O outro, coitadinho, é um niquinho assim por semana. E um niquinho de água. Ele, quando chega aí para a luta, está escaselado. É uma expressão que eu também não sei se no Brasil uso. Está magrinho, está sem força. Claro, quando eles vão lutar, eu sei quem é que vai ganhar. Irmãos, é assim, brincando, a sério. É assim connosco.
Quem ganha é a natureza que existe em nós, que é mais alimentada. Se é a natureza de Cristo que é alimentada, essa é vitoriosa. Se é a velha natureza, essa é a que ganha. E aí nós temos problemas muito sérios. Vai depender de quê? Vai depender exatamente daquilo que nós nutrimos mais. Quem é mais nutrido em nós? Podemos dizer que nós temos duas esferas dentro de nós. Ganha a que for mais alimentada. Agora temos um problema, irmãos. Aqui, alguns problemas. Nós, homens, olhem lá para mim. Nós somos nutridos. Eu tenho de me policiar muito. Tenho feito um esforço para me policiar. Depois comecei a ter noção destas realidades. Que Deus vê as coisas com outros óculos do que nós não vemos. Aquilo que para nós muitas vezes é simpático ligeiramente, para Ele não é, que Ele é sério. E nós homens, olha, quem está aí homem, levanta o braço. Quem é homem apresente-se à cobrança. Homens, levante, pois. Então, homens, nós alimentamos muito a nossa velha natureza pelos olhos. Por aquilo que entra pelos nossos olhos. Quer dizer, homens, nós temos que nos policiar muito acerca daquilo que os nossos olhos veem. Estou a falar português? Não? Ah, pronto, Patrícia, fiquei preocupado. Aquilo que os nossos olhos veem, então temos de nos policiar, porque nós abrimos um meio de comunicação social, uma televisão, uma conversa, vamos na rua. Esta semana a Maria José escreveu um artigozinho aqui, vista-se com decência. Os irmãos podem pensar, bom, este pessoal está a ficar muito legalista. Não é, irmãos? É porque tenham misericórdia dos homens, daqui e lá de fora. Imaginem que eu saio ali fora e está ali uma senhora com os corações à mostra, assim bem, como é muita gente, sobretudo no verão agora, pessoal ali com os corações bem desenvolvidos e todos expostos. O que é que eu posso fazer? Eu bato os olhos. A melhor coisa é fugir. O primeiro olhar. Parece que não, José, pode. É claro que o primeiro olhar, irmãos, não é meu. O primeiro olhar não é meu, eu não tenho culpa. Mas infelizmente nós quase que não conseguimos escapar ao segundo olhar. O segundo olhar já é a responsabilidade sua se o cara sem vergonha. Porque isto nós pedimos às irmãs, irmãs, tenham cuidado com a forma como se vestem. Tenham cuidado, não andem para ir mostrar os corações a todo mundo. Aquilo que têm a mostrar, mostrem aos vossos maridos. Os que não têm marido, arranjam um marido, mas que seja crente. Está certo? Então, são muitas coisas que nós contribuímos para alimentar a velha natureza. Eu brinquei aqui um pouco, mas espero que me entendam. Estou a falar assim, brincando sério. Porque podemos levar os outros a errar, a pecar pela nossa conduta. Nós falávamos ontem aqui sobre isso, quando falámos no outro sábado, sobre aquilo que nós ouvimos, que nós comemos, que nós fazemos. Há muita coisa que pode ser alimento para a velha natureza. Então temos que ser sóbrios, temos que ser inteligentes, não podemos ser nestes, como diz lá a palavra, remir o tempo que os dias são maus e cuidar com aquilo com que nós alimentamos a natureza de Cristo que habita em nós, ou com que nós alimentamos a natureza, velha natureza que habita em nós. Temos que nos policiar muito, homens, o que a gente vê na televisão, as conversas que nós ouvimos, as coisas onde nós participamos, e mulheres também. As mulheres são mais alimentadas pelos ouvidos, pelas cantatas e dos sem vergonha. E há muita gente a ouvir cantatas sem vergonha. E depois vão na conversa dos sem vergonha. E depois, quando vão por isso, estão a alimentar a velha natureza e estão metidos em problemas, em encrencas tremendas. Estás com frio, Marco? Estás a abanar a cabeça, estás a perspectivas a concordar. Pois é. E isso é que nos traz problemas. Esse é que nos traz problemas. Eu não vou aqui estender a lista, mas os irmãos sabem, basta a gente olhar as coisas. A gente vê que as coisas nobres, as coisas boas, as coisas que Deus falou, que estão na palavra, alimentam a natureza de Cristo que é em nós. Quantos aqui já foram a um retiro espiritual? Um acampamento? A um encontro? Hã?
cheio de guita. Vem, vamos arrebentar. Sabem porquê? Porque naquela semana que nós estamos no acampamento, no retiro, nós estamos só a alimentar a natureza de Cristo. É só palavra, é só adoração, é só ministração. Pá, 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 pá. Aquele bebê vem e diz, parece o Tarzan da Borda. Parece o Schwarzenegger, cheio de músculo. Só que depois vai, coitadinho, vai não alimentado, vai perdendo massa muscular, vai começar a ganhar barriga de ufa, mal alimentado, e a outra, e lá ficamos nós, outra vez, desanimados.